Meus queridos e amados irmãos, noiva do Senhor Jesus Cristo, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Meus amados, vamos abrir as Escrituras em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Crianças vão aprendendo a falar Tessalonicenses. É um nome grande, mas vão treinando, vocês aprendem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Meus queridos, eu vou ler versos 1 a 5 e essa será, aliás, lerei até o verso de número, até o final deste capítulo, porém nós iremos expor até o verso de número 5. O texto do nosso sermão de hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 a 5. Mas agora irei ler até o final de todo esse capítulo e peço que todos acompanhem, se esforcem, para que ouçamos a voz do noivo de nossas almas, o Senhor Jesus. Assim está escrito: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado de vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos. Por isso, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante de do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nós mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, pedindo graça, Pai, com os olhos, com o rosto em direção a Ti, pois não há culpa em nós. Toda a culpa foi tirada quando Cristo morreu por nós, Cordeiro de Deus. A culpa do pecado foi tirada. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso podemos falar em paz com o Senhor.
percebendo o teu maravilhoso amor, um pouco da imensidão dele. Pedimos com graça, pela tua graça, Senhor, que derrames em nossos corações, trate esta amada igreja, parte da noiva de Cristo Jesus. Trate o nosso coração, sustenta-nos, confirma-nos, encoraja-nos. Em nome de Jesus, fortalece o teu povo, o coração do teu povo. Assim oramos a Ti, ó Deus, contando com a Tua graça imensurável, surpreendente, a qual vem ao nosso encontro e revela que o Senhor pode fazer mais do que pedimos e pensamos. Em nome de Jesus, o nosso maravilhoso mediador, belo mediador, poderoso, invencível nas batalhas. Assim oramos. Amém. Você sabia que as estruturas de construção civil, elas são feitas para vibrarem? Se você, por exemplo, subir numa torre ou numa ponte, quanto mais alta ela for, mais você sentirá vibração. Eu não sei se você já teve essa experiência de subir em um local alto e perceber que aquele local está um tanto quanto balançando. As mulheres ficam com mais medo, não é? As crianças. E a impressão, a primeira que temos é que vai cair. Mas não, meus irmãos. O que justifica isso é um motivo simples. Quando algo é submetido a perturbações, como no caso de edificações, a ventos, chuvas fortes, essa construção, então, ela é elástica, ela é construída de forma elástica e tende, então, a se distender sem se partir, sem trincar. Porém, se essa construção é rígida, não é elástica, ou seja, não há uma flexibilidade para que haja essa vibração, esse certo movimento que é pequeno, mas nós sentimos quando estamos lá em cima. Se não há essa flexibilidade, então a tendência de trincar, de rachar e quebrar é muito maior. E é por isso, então, se você ainda não teve a experiência de passar por uma situação dessa, suba em alguma torre, nós temos algumas na nossa cidade, suba em alguma edificação alta e você irá perceber um pouco essa vibração. Fique tranquilo, se o engenheiro calculou bem, nada vai acontecer. Meus irmãos, a igreja é como uma edificação civil. Na verdade, essa é uma das ilustrações, né, que a Escritura usa para se referir à igreja. Nós somos edifício, estamos sendo edificados. E como as edificações civis, a igreja, perceba bem, ela foi planejada e concebida para vibrar e balançar quando as tempestades chegam a ela. A igreja foi concebida, meus irmãos, para suportar, balançar e suportar as adversidades inerentes ao anúncio do Evangelho, sem que ela se parta e se perca totalmente. E é sobre isso que esse texto nos fala. Sobre isso eu digo, sobre essa resistência diante das tribulações. Paulo está falando sobre isso. Nós vamos ver, inclusive, mais ainda nesse texto, o contexto em que Paulo escreve essa carta. Vamos precisar revisitar, já fizemos isso, mas Paulo aqui nos dá informações que nos ajudam a entender melhor. E vamos perceber que Paulo ensina que
esses irmãos aqui precisavam ser consolados diante das tribulações, eles precisavam ser confortados, encorajados, é o mesmo verbo que é traduzido dessa forma diversas vezes, consolados, encorajados, confortados. E Paulo, então, nos mostra, meus irmãos, como aqueles irmãos, o Espírito Santo, pela pena de Paulo, nos mostra como aqueles irmãos, eles lidaram com essas tribulações, mas eles resistiram. Eles vibraram, sofreram os impactos delas, mas eles continuaram firmes, e o próprio Timóteo foi enviado para confirmar, encorajar esses irmãos. Nós olhamos então, meus irmãos, para aqui o verso de número 1, e começamos a ver aqui o primeiro ponto. Nós vemos que, em primeiro lugar, Paulo ele toma Paulo, em primeiro lugar, aqui nos mostra uma medida que ele tomou. Em segundo lugar, ele nos mostra aqui que ele enviou Timóteo. Ele mostra, em primeiro lugar, a situação, em segundo lugar, a medida e, em terceiro lugar, os motivos. Esses são os 3 pontos. Em primeiro lugar, a situação, em segundo lugar, a medida que ele toma e, em terceiro e último lugar, os motivos que levaram ele a tomar essa medida. Veja, então, versos de número 1, a primeira parte, diz o texto: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós. Esse é o primeiro ponto, a situação em que Paulo se encontra. Paulo está expressando a sua preocupação, ele continua expressando a sua preocupação por estar afastado desses irmãos. Nós vimos na última ocasião, no final do verso 2, do capítulo 2, verso 17, ele diz: ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. Então, Paulo, ele continua mostrando o seu coração, a condição em que ele está, uma vez que ele plantou aquela igreja, a condição que ele está diante desse afastamento geográfico, impedido de estar com os irmãos, impedido de retornar a Tessalônica. Paulo provavelmente escreve aqui de Corinto, que fica ali na região da Caia, descendo a região da Macedônia. A Caia está logo abaixo, onde está ali Atenas e Corinto. E Paulo provavelmente escreve, depois que passou por Tessalônica, falando dessa condição em que ele se encontra, se preocupando. Irmãos, Paulo nos mostra aqui que essa preocupação, ela avança. Ela avança. Paulo diz: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós. Vamos entender um pouco o que aconteceu. Abra sua Bíblia lá em Atos 17, mais uma vez. Atos 17, versos 1 a 7. Nós vemos aqui que Paulo chega com Silvano e Timóteo, e eles chegam a Tessalônica, e eles passam a pregar. Verso 2 diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O que acontece? Veja, Paulo ele prega, e o que acontece logo em seguida? Verso 4. Alguns deles foram persuadidos, e eles se juntam, eles se unem a Paulo e Silas, e Timóteo, que está junto com eles, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Então acontece aquilo que já aconteceu outras vezes no ministério de Paulo.
Ele prega, uma parte recebe a palavra, se entrega ao Senhor Jesus, outra parte, verso de número 5, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntam a turba, alvoroçam a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam a quem? A Paulo, Silas e Timóteo. Procuravam trazê-los para o meio do povo. Eles não encontram. Levam Jason e alguns irmãos às autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Jason hospedou eles. Verso 7. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E essa é uma afirmação que poderia, de fato, causar problemas para Paulo. Porque César era o imperador. E ele detinha a autoridade daquele império. E eles, justamente os judeus, sabendo dessas coisas, eles não trazem motivos religiosos, porque sabiam que as autoridades civis não iriam ligar para isso. Eles tocam naquilo que é importante para as autoridades civis. Eles estão servindo a outro rei, que não é César. Cuidado com esse povo. Então veja, o que é que acontece? Paulo, Silvanos, Silas e Timóteo, eles pregam, mas logo em seguida, irmãos, a situação ela se agrava de tal forma que eles têm que fugir. E aqui é um detalhe. Essa igreja acaba de ser plantada, na verdade ela nem mesmo foi plantada direito, simplesmente Paulo pregou, alguns ouviram, se uniram, mas logo veio a perseguição e Paulo teve que fugir junto com Silas e Timóteo. Veja. Verso de número 10, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Eles saíram e foram para Bereia. Paulo estava com eles. Eles fogem para Bereia, mas a pergunta fica: e esses irmãos em Tessalônica? Para quem Paulo está escrevendo? Eles acabaram de conhecer a Cristo. Precisam de várias assistências, instruções sobre para conhecer a Escritura. Quem é que vai cuidar desses irmãos? Vocês entendem então a preocupação de Paulo? Eles vão para Bereia, ali eles pregam, e mais uma vez acontece aquilo que aconteceu em Tessalônica. Uns ouvem, abraçam o evangelho, mas verso 13 diz: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Verso 14 diz: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo, veja, continuaram ali. Ali onde? Em Bereia. Ali em Bereia. Enquanto isso, os irmãos de Tessalônica ainda estavam sem alguém para cuidar desses novos crentes. O que acontece depois, meus irmãos? Paulo é levado às pressas para Atenas. Verso 15, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. E eles regressam trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele lá em Atenas. Então Paulo foge para Atenas e envia uma mensagem a esses irmãos que conduziram Paulo. Diga a Silas e a Timóteo que venha logo se encontrarem comigo em Atenas. E aqui nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas há pelo menos aqui duas alternativas. Porque, voltando então agora para o nosso texto de 1 Tessalonicenses 3, Paulo diz assim,
pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Veja, Paulo, ele deve ter recebido, então é possível que ele tenha encontrado Silas e Timóteo em Atenas, e eles juntos são enviados para Tessalônica. É o que Paulo está dizendo assim, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Ou então, Silas e Timóteo encontram Paulo em Atenas, Paulo envia Timóteo, porque ele diz assim, enviamos nosso irmão Timóteo, e depois Paulo envia Silas para Filipos, uma outra cidade, também na Macedônia, onde ali precisavam de irmãos para pastorear, e Paulo precisava de um braço de alguém lá cuidando desses irmãos. Mas o fato, irmãos, é que Paulo aqui, ele fica sozinho em Atenas, de fato. Mas olhando para esse texto ainda, esclarecendo ele, talvez você tenha dúvida. Porque Paulo diz assim, pareceu-nos bem ficar sozinhos. Se alguém fica sozinho, não diz sozinhos. Por um lado, sim, mas às vezes não. Há um artifício literário chamado de plural literário, ou plural epistolar. Uma forma, inclusive, de não enfatizar a si mesmo. Então, as pessoas dizem, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, mas está falando de si mesmo. E é certo que Paulo estava sozinho mesmo, porque lá no verso 5, ele diz assim, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então Paulo aqui mostra no verso 5 que ele ficou de fato sozinho. Silas não estava com ele e nem Timóteo. Ou Silas e Timóteo foram para Tessalonicenses, ou Timóteo foi para Tessalônica e Silas foi para Filipos. Os dois se encontraram lá em Tessalônica e vieram os dois para Paulo. E eles se encontram em Corinto. Agora volte para Atos 18. No verso de número 5, diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que é Cristo Jesus. Ou seja, Paulo enviou uma mensagem a Silas e a Timóteo dizendo, venham logo. E ele estava em Atenas. Então, de fato, eles vieram. E Paulo ali disse, é melhor que eu fique sozinho, voltem para cuidar desses irmãos. E é possível que o Silas tenha ido com Timóteo, ou Silas tenha ido para Filipos. E eles agora retornam para Paulo em Corinto, porque depois de Atenas, Paulo vai para Corinto. Irmãos, estamos entendendo todas essas coisas para justamente entender a situação de Paulo. Ele diz, pelo que não podendo suportar mais o cuidado, ele está aqui preocupado com o estado da alma desses irmãos. E ele sabia que a situação poderia piorar. O tempo passou. Ele não tinha notícia daqueles irmãos. A perseguição do evangelho o expulsou de Tessalônica. E ele precisava tomar alguma medida. Não podendo mais suportar o cuidado por vós. A ideia aqui, meus irmãos, é como se fosse alguma coisa que está sendo sufocada, precisa ser fechada hermeticamente. As mulheres colocam alimentos em vasilhas, mas existem alimentos que começam a produzir gases e a tampa começa a ser pressionada para fora. Essa é a linguagem de Paulo aqui, quando ele diz assim, não podendo suportar mais. Paulo estava lidando com o zelo
pela igreja no seu coração. Talvez ele tenha pensado, não, eu estou querendo me colocar como Deus, mas a igreja é de Cristo. E nós olhamos para Atos e vemos que Jesus foi assunto aos céus, mas ele enviou o Espírito Santo e ele deu as autoridades para cuidar do seu povo. Ele continua governando pela providência. Então Paulo ainda fica pressionando o seu zelo pela igreja, provavelmente com medo de ser uma tentativa de se colocar no lugar de Deus, que está em todos os lugares. E por um tempo, então, Paulo fica dizendo, não, eu vou esperar. Mas ele diz, eu não podia mais suportar. Eu esperei. E é possível que o Espírito Santo tenha mostrado a Paulo que ele precisava tomar uma medida de fato. Era ele o instrumento de Deus para cuidar desses irmãos que ficaram lá em Tessalônica. Ele tinha que tomar uma medida. E olhamos para isso, meus irmãos, e vemos o coração pastoral do apóstolo Paulo, não podendo mais suportar o zelo pela igreja, consumia esses irmãos, esse apóstolo. Como isso deve estar no nosso coração, presbíteros? Como esse texto ele nos ensina. Talvez Paulo tenha perdido noites orando. Ele tentou ali, isso mostra que Paulo ele também não agiu de forma impulsiva. Logo quando lhe chegou o primeiro pensamento, ele refletiu mais. Será que de fato eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não sou Deus. E todos esses pensamentos, eles precisam passar, essas águas, elas precisam passar pelos nossos corações. Porque por vezes os oficiais acham que eles têm que estar em todos os lugares, com todas as pessoas. E eles não têm condição. E na sua sabedoria, Cristo deu presbíteros, para que eles cuidem, se dividam e cuidem do rebanho, porque um homem só não pode estar em todos os lugares. Por vezes os presbíteros querem saber, querem estar junto de todos. Eles não podem. E parece que Paulo tenta lidar com isso. Esse zelo que vinha do Senhor estava crescendo e ele achava que era isso. Era esse zelo demasiado pela igreja. Isso nos ensina como nós precisamos também tratar os nossos corações e não abandonar as nossas famílias, porque isso irá inclusive depor contra o nosso próprio ofício. 1 Timóteo 3 diz que o presbítero deve cuidar bem do seu próprio lar, da sua própria casa, abandonar a sua própria família para cuidar da igreja. Pode parecer piedoso, mas não é. E muitos presbíteros, e eu digo presbíteros no sentido tanto regentes como docentes, cometem esses pecados e perdem as suas famílias. Perdem. Os seus filhos se perdem, o seu casamento se perde. Porque eles estavam pensando na igreja, mas eles pensaram demais, eles tinham um zelo demasiado. Por outro lado, meus irmãos, aqui nós vemos um homem que tinha um zelo que vinha de Deus. E até mesmo a igreja precisa ajudar os presbíteros nesse sentido. Vocês, meus irmãos, precisam notar se nós estamos com as nossas famílias. Vocês precisam notar se os presbíteros têm tempo com suas esposas, se dedicam aos seus filhos. E se vocês notarem que alguma coisa está estranha, vocês precisam ir até o presbítero e fazer perguntas sinceras. E se constatar que ele se dedica menos à sua família como deveria, ele precisa ser repreendido em amor por vocês.
por vocês. Mas no outro extremo também é possível. Somos descompensados, não é? Por isso a palavra de Deus diz, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Ou nem para a esquerda, nem para a direita, que agora não lembro a ordem no texto. Se por um lado podemos ser dados a cuidar demais, gastar tempo além daquilo que deveríamos com a igreja e abandonar a nossa família, os presbíteros, por outro lado, nós também podemos ter zelo de menos com a igreja. E Paulo mostra que ele não é esse. Por um tempo ele segurou, até que ele diz, eu não pude mais suportar. Não pude mais suportar. Essa era a condição de Paulo. E esse texto também trata os nossos corações, irmãos. Como precisamos de sabedoria, presbíteros, para cuidar da igreja. E eu me incluo nisso. Como precisamos ter zelo pelo rebanho. Paulo estava tentando sufocar esse zelo, pensando que era um zelo demasiado. Porque ele estava a todo tempo com essa igreja que havia nascido e logo ele fugiu por causa da perseguição. Os irmãos ficaram lá sem saber direito como é que poderiam viver. É claro que o Espírito Santo, irmão, certamente providenciou meios. O Senhor Jesus, ele não age apenas por Paulo. Certamente esses irmãos foram parados de alguma forma, não sabemos como. Mas o fato é que foram irmãos que nasceram em Cristo e logo no seu parto, o fundador da igreja já teve que fugir. Isso consumia o coração de Paulo, porque ele não podia estar ali. Deus o impediu. Mas ao mesmo tempo, o zelo, pensando, como é que estão esses irmãos? Do que eles estão? Eles estão precisando de várias coisas, numa cidade como aquela, de idolatria. Isso deve também consumir os nossos corações. Certamente. Essa condição de Paulo também deve ser a nossa condição. Um zelo pela noiva de Cristo, por pensar como está a noiva de Cristo. Essa é a condição de Paulo, mas nós passamos agora a medida que ele toma. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para benefício da vossa fé, confirmar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Qual é a medida que Paulo toma, uma vez que ele entende que esse zelo vem do Senhor e que ele realmente precisava fazer alguma coisa? O que ele faz? Mesmo distante geograficamente, ele diz, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Irmãos, como Paulo aqui está mostrando humildade. Ele queria estar pessoalmente com esses irmãos, mas ele não podia. Ele precisava de alguém lá, mas ele não tinha ainda. Então ele encontra uma alternativa humilde, ele não está centrado em si mesmo. O cuidado da igreja para Paulo não se resume a ele, ao que ele pode fazer pessoalmente. Ele pensa em alguém. Se ele não pode estar lá, alguém pode. Eu vou enviar esse alguém. Esse alguém aqui é Timóteo. E como isso nos ensina, presbíteros, nem sempre nós poderemos estar nos lugares com as ovelhas, por algum motivo da providência.
não teremos acesso. Mas alguém pode estar lá. Às vezes visitas precisam ser feitas, mas o presbítero, por algum motivo, não tem acesso àquela casa, mas alguém tem. Eu não preciso dar murro de ponta de faca. Paulo está sendo humilde. Ele envia Timóteo. Ele envia Timóteo. Ele está preocupado com esses irmãos, com cuidado por eles. E a linguagem, irmãos, que Paulo usa aqui, ela é uma linguagem dramática no bom sentido da palavra. É uma encenação aqui. Poderia ser traduzido assim: pareceu-nos bem ficar abandonados em Atenas. Essa é a ideia aqui. Ser deixado só em Atenas. Essa expressão pareceu-nos bem, muitas vezes, por vezes, aparece na Escritura como uma resolução que alguém toma e tem prazer naquilo. Mas Paulo demonstra claramente que ele não está tendo prazer em ficar sozinho em Atenas. Ele está fazendo isso pelo cuidado com aqueles irmãos. Pelo zelo com aqueles irmãos. E essa expressão, inclusive, reforça aquilo que Paulo disse no verso 17. Ora, nós, irmãos, orfanados. Paulo deixa claro, eu não estou sozinho porque eu quero. Porque eu tenho prazer em estar sozinho. É por causa da providência de Deus agora. Como Paulo nos ensina aqui, meus irmãos, pareceu-nos bem ser deixados sós. Esse texto nos mostra que Paulo fica sem Timóteo e Silas, não porque ele teve uma decisão que teve prazer, e ele fica também sem Timóteo e Silas, não porque ele tem alegria em estar sem a igreja, não porque ele teria a opção de estar com os irmãos e ele escolheu ficar sozinho. E como esse texto nos ensina, porque por vezes nós temos a opção de estar com os irmãos, mas escolhemos estar sozinhos. Escolhemos ficar somente na nossa casa. Sim, é verdade, irmãos, as coisas precisam ser balanceadas. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Precisamos ter a nossa vida comum no lar. Precisamos ter aquele dia que estamos ali sós, com a nossa família. E até mesmo aquele tempo, inclusive a Escritura menciona um tempo que até mesmo os casais, eles por um tempo se separam para orar. Sim, isso é lícito. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7. Mas em geral, irmãos, o crente não deve ter prazer, não deve ser uma opção para o crente ficar escolhendo estar sozinho quando ele poderia estar com os irmãos. Você entende isso? E por vezes nós nos fechamos em nossa vida. Temos a oportunidade de estar com os irmãos e nós precisamos ficar reclusos. Paulo está mostrando aqui, eu não tive prazer nisso. Eu fiquei sem saída. Foi pelo zelo por vocês, pelo cuidado por vós, que assim, então, infelizmente, pareceu-nos bem ficar sozinhos, ser deixados só em Atenas. E Paulo, então, mostra aqui que envia Timóteo, e ele qualifica Timóteo, que já era conhecido desses irmãos, mas ele qualifica, ele diz, enviamos o nosso irmão Timóteo, é o irmão em primeiro lugar, e em segundo lugar ele é o ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Essa palavra ministro aqui, meus irmãos, é um cooperador, traduzido aqui por ministro é cooperador. Paulo diz, Timóteo é cooperador de Deus, ou coajudador de Deus.
melhor, cooperador, ou co-trabalhador de Deus. E essa expressão parece, à primeira vista, um tanto quanto estranha, né? Deus precisa de alguém trabalhando junto com ele para ajudá-lo? Não. Ninguém ajuda a Deus como se faltasse forças nele, habilidade nele. Mas Timóteo é colocado aqui como um instrumento de ajuda. Paulo está dizendo que Timóteo é o cooperador que vem de Deus para me ajudar agora que eu não posso estar com vocês. Ele é o cooperador, aqui traduzido como ministro de Deus no Evangelho de Cristo. E Paulo então passa, meus irmãos, a nos dizer a finalidade, o objetivo dessa medida. Veja na sua Bíblia aí no versículo número 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Ainda no final do verso 2, né? Ele diz assim, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Duas expressões aqui muito próximas, mas um pouco diferentes uma da outra. Confirmar significa trabalhar. Timóteo está sendo enviado para trabalhar, para que a igreja esteja ainda mais firmada para suportar as tempestades inerentes a anunciar o Evangelho. E Timóteo é enviado para fazer aqueles irmãos estarem mais firmes. Confirmar. Eles nasceram em Cristo, mas eles precisam ser confirmados. Eles precisam confiar mais naquilo que eles já ouviram. Eles precisam enxergar mais nitidamente aquilo que eles já começaram a enxergar. E não é essa a nossa experiência cristã? Quantas vezes nós ouvimos o mesmo texto que já ouvimos antes? E o Espírito Santo faz conosco, como ele fez com Lídia, abrindo os nossos olhos para que enxerguemos um sentido mais profundo de um texto que não enxergávamos. E isso traz implicações para a nossa vida pessoal. E o Senhor nos confirma. Ele nos fundamenta mais em Cristo. O ministério do Evangelho não é apenas anunciar aos perdidos, é confirmar aqueles que já foram colocados como pedras vivas nesse edifício. Timóteo é enviado para isso. Então, nesse ministério, a alma ela se apega mais a Cristo. Ela anda com mais certeza daquilo que ela está fazendo. Ela tem mais coragem. Isso tem muito a ver com o segundo verbo aqui, exortar ou encorajar. Encorajar para enfrentar as tribulações e sofrimentos tão somente pela graça. E Paulo diz no verso número 3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Lembram do edifício que falei no início? Construído alto, feito para vibrar e balançar quando os ventos batem. E Paulo diz assim, eu enviei Timóteo para que ninguém se inquiete. Ou poderia ser traduzido aqui, para que ninguém se turbe, se balance demais, até que se perca. Sim, a igreja irá balançar, mas que ninguém balance desesperadamente, ou que ninguém se perca. É isso que Paulo está aqui falando, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, as tribulações ali da perseguição do Evangelho em Tessalônica. E nós passamos, irmãos, ao terceiro e último ponto. Vimos a condição de Paulo, tentando cuidar, tratar o seu coração, o seu zelo, para não ser demasiado, mas o Espírito Santo mostra a ele, você precisa fazer alguma coisa. Vimos a medida que ele toma, uma medida humilde, fica sozinho, não por prazer, mas por necessidade. E envia Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, em benefício da fé desses irmãos,
para confirmar, exortar, encorajar, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações que faziam a igreja ali balançar. E agora Paulo então passa aos motivos. Verso de número 3, a segunda parte, até o verso 5. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Esse é o primeiro motivo aqui. Paulo diz, irmãos, vocês sabem. Quando ele diz sabem aqui, ele está lembrando aquilo que ele já ensinou a esses irmãos. Vocês sabem que nós somos predestinados para as tribulações. É isso que Paulo está falando aqui. Ele disse, no verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Isto aqui são as tribulações. Os crentes são predestinados para as tribulações. Predestinação geralmente é uma palavra que nós usamos para a questão da eleição, não é? Mas predestinação é uma palavra muito mais ampla, irmãos. Que significa que Deus ele predestinou, ele pré-ordena tudo o que acontece, cada fruto que cai de uma árvore, cada fio de cabelo, tudo está predestinado a acontecer. E na vida do crente, se existe uma coisa certa a acontecer, predestinada, são as tribulações. Tiago diz, no capítulo 1, irmãos, tende por motivo de grande alegria passados por várias. Veja, nós somos predestinados para as tribulações, mas como nós nos apresentamos e nos revelamos, irmãos, fracos quando as tribulações vêm. Nós olhamos para as tribulações na vida de irmãos e por vezes nós dizemos, puxa, mas ele está sofrendo por isso. E eu não estou falando só de situações dos nossos dias, de irmãos dos nossos dias, também do passado. Nós olhamos para a vida dos patriarcas e dizemos, puxa, mas será que eles eram crentes? Não é assim? Mentindo, enganando. Mas quando nós somos os alvos da tribulação, como nós nos mostramos fracos. Como nós, ao primeiro balançar dos ventos que Deus nos manda, como nós nos mostramos ainda que precisamos estar mais firmes. As tribulações revelam também as fraquezas do nosso coração, meus irmãos. E o Senhor faz isso para que nós nos apeguemos a Cristo. Ele faz isso para nos humilharmos diante dele, para orarmos, para nos prostrarmos e dizer, Senhor, me faz crescer, me faz crer mais, confiar no Senhor. Me ajuda nisso e nisso que eu não estou conseguindo fazer direito, obedecer direito na tua palavra. As tribulações vêm para nos provar, mostrar as nossas fraquezas, mas elas também vêm para mostrar o valor da nossa fé. Pedro diz que a nossa fé é colocada, ela é provada, ela é colocada no fogo, as impurezas caem. E então o valor dela é mostrado, muito mais valiosa do que qualquer outro ouro, qualquer outra coisa de valor nessa vida. Mas o fato é que nós somos predestinados, irmãos, para as provações, para as tribulações. Elas virão. Nós gostamos de uma vida tranquila, não é? Nós queremos uma vida sem perturbações. Mas não será assim. Por vezes o Senhor nos envia oásis, momentos de mais tranquilidade. Mas a igreja, nesse exercício de anunciar o Evangelho,
ela está predestinada às tribulações. Isso deve fazer com que eu e você, irmãos, fiquemos mais firmes quando elas vêm à igreja. Sim, nós iremos chorar. Sim, nós iremos dizer, Senhor, não estou aguentando às vezes. Isso é próprio de nós. Mas isso deve nos lembrar, é próprio da nossa vida cristã. A igreja precisa cada vez mais se engrossar as suas pernas e os seus braços para suportar os ventos da tribulação e não ceder às tempestades que vêm. Se Deus plantou a nossa igreja, se Deus plantou cada igreja local, então firmemos-nos nele. Ele é o Senhor dela. Por que temer? Somos predestinados para as tribulações. Esta não é uma realidade que nos fala da nossa derrota, mas é uma realidade, irmãos, que vai nos falar de como Deus está nos forjando. Esse é o primeiro motivo pelo qual Paulo ele toma esta medida. As tribulações elas são predestinadas para a igreja. Verso 4 ele continua: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo já disse àqueles irmãos que seria assim. Como profeta, inclusive, ele disse: as tribulações vão vir. Ele falou àqueles presbíteros ali de Éfeso: vocês penetrarão lobos no meio de vocês. Então, aqui um outro motivo de Paulo estar enviando Timóteo é para lembrar aqueles irmãos daquilo que eles já sabiam. Paulo finaliza esse texto dizendo: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Aqui está o último motivo: o tentador. Essa é a mesma expressão que aparece lá em Mateus 4. Jesus é impelido, logo após o batismo, para o deserto, para ser impelido pelo Espírito, para ser tentado pelo tentador. Para provar mesmo esse ministério dele. Esse Espírito que passou, que veio sobre ele no batismo. E como estamos unidos a Cristo, irmãos, o tentador também vem contra nós. Ele vem contra nós. Satanás, ele nos tenta de diversas formas. Pensamentos que lança em nossa mente. Foi assim com Pedro, tentando dissuadir o Senhor Jesus Cristo de ir para a cruz, e Jesus diz: arreda Satanás. Satanás nos tenta enviando distrações, coisas que gastamos tanto tempo, e não trazem frutos para as nossas vidas, nossa família, a igreja, o reino. Distrações várias. Satanás nos tenta nas provações, nas enfermidades. Não é Satanás o autor da enfermidade, é Deus. Nós vemos isso na vida de Jó. Mas não nos enganemos, irmãos. Embora Satanás não seja o autor da enfermidade, ele está lá para nos tentar. Ele nos tenta na enfermidade. Ele nos tenta nas situações financeiras que surgem em nossa vida. Ele nos tenta. O nome dele também é chamado aqui tentador. Ele é o tentador. E ele tenta minar a igreja. E é por isso que nós precisamos ser confirmados, edificados, fundamentados em Cristo. É por isso que todos nós precisamos ser pastoreados. Inclusive eu. Cada um de vocês precisa ser visitado. Cada um de vocês precisa receber a presença não só dos presbíteros, mas dos irmãos.
para que cada vez mais tenhamos contato uns com os outros. E essas situações, elas venham à tona. Algum irmão chega para nós e diz, isso é Satanás, meu irmão. E nós não continuemos nesse caminho. Meus irmãos, como Cristo está cuidando de nós? Essa é a conclusão a qual nós devemos chegar. Cristo está cuidando de nós. Através daqueles que Ele envia. É Cristo quem faz. Ele provoca o zelo no coração dos oficiais. Ele providencia várias pessoas. Ele providencia a sua palavra. E que a nossa igreja ela se sinta, primeiramente, consolada por causa de Cristo. Os olhos dele estão sobre nós. Os olhos dele estão sobre nós. E que ela se sinta também desafiada a crescer e dar mais frutos para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Ó Senhor Deus, obrigado por esse texto. Vimos aqui a condição de Paulo, lidando com o zelo em seu coração por aqueles irmãos de Tessalônica. Vimos também aqui a medida que ele toma enviando Timóteo para confirmar, exortar e impedir que as tribulações colocassem a perder aqueles irmãos. Vimos também os motivos nos quais estão embasados Paulo tomar essa medida. Somos predestinados para a provação, para as tribulações. Satanás está nos rondando. Ó Senhor, dá graça a esta igreja, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Dá graça ao conselho dessa igreja para ter o mesmo zelo do apóstolo Paulo. Não se delongando nas medidas, mas também não sendo precipitado, levando as coisas perante o Senhor. E que o zelo arde em nossos corações por cada irmão que compõe a noiva de Jesus Cristo, que deve ser cuidada, deve ser limpada, deve ser tratada para que naquele grande dia ela esteja sem ruga, sem mácula, sem mancha alguma. E ela seja entregue a Cristo pelo amigo do noivo, que são aqueles que pastoreiam a tua igreja. Ó Senhor, pedimos isto, que o Senhor dê sabedoria ao conselho dessa igreja para pastorear com amor devido a esta igreja, com a devida delicadeza também que se deve à noiva de Cristo. Pedimos que o Senhor também dê graça ao coração dos irmãos, membros comuns, para que percebam o seu Senhor cuidando de cada um deles, através dos presbíteros que Ele colocou na igreja. Em nome de Jesus. Que cada um absorva a Tua palavra, seja fortalecido. Ó Senhor, que nenhum de nós se perca nas tribulações, em nome de Jesus, nos ventos que Tu envias à igreja, não só essa igreja local, mas a toda a Tua igreja espalhada pelo mundo. Em nome de Jesus, assim oramos. E que o Senhor alcance, ó Deus, aqueles que estão aqui e que não passam por tribulações, não como essas aqui colocadas, porque não se lançaram para viver para Cristo, não são perseguidos por causa da fé, porque não assumiram a fé publicamente, não querem ter
as tribulações como certas na sua vida. Ó Deus, que o Senhor mude o coração em nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Presbítero Tiago.